Bom? Graças e paz, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai ver depois a mensagem. Não sei a hora que você vai ver ou de madrugada. Mas, como sempre, a minha mensagem inicial é que a boa mão do Senhor esteja sobre você e que também o temor do Senhor esteja sobre você. Antes de qualquer coisa, eu queria trazer só uma notícia aqui de alegria. A nossa família IBO vai aumentar. Eu não vou ser pai de novo não, tá? Não sou eu, tá certo? Né? A Alan e Raíssa, tá? Serão... Tá vindo... Que não seja igual a ele, em nome de Jesus, que venha uma criança muito calma, uma criança menos elétrica, ou pelo menos um equilíbrio, né, entre os dois, né? Jesus e a igreja agradece uma criança menos agitada. Estou brincando, gente, mas que venha com muita saúde e é uma alegria para a gente, né, poder ver a nossa família Oásis. Na verdade, a família do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, ganha mais um discípulo de Jesus ou uma discípula de Jesus. Ou pode ser dois, né? A gente não sabe, pode ser três, pode ser quatro, não sei, né? Vai que, né? Não é meu, então pode vir uns 5, 6, pode vir uma carrada de menino. Tem mais 2 tios para ajudar, com esposa, tem vó, tem vô. Tem uma tua de gente aí, bota um na casa de cada um e tá tudo certo. Amém, gente, amém. Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre o legado da compaixão. E eu queria só que a gente pudesse pensar sobre coisas que naturalmente talvez a gente não pense. Semana passada a gente ouviu o pastor Genilson falar sobre a compaixão que une. Então eu acredito que a mensagem já foi dada, agora basta a igreja só praticar. A gente não tem que esperar a oportunidade. Né? A palavra de Deus não é entulho e não é acúmulo de coisas velhas que a gente bota num quarto e aí quando a gente quiser usar a gente vai lá e pega. A palavra do Senhor é como respirar, é como água, é como comer, que são necessidades que a gente tem todos os dias e são coisas que a gente precisa fazer com que elas tenham vida a todo momento. Então a oportunidade nos foi dada. O apóstolo Paulo trouxe uma mensagem que já era a mensagem de Jesus lá em João 17. Jesus desejando até o presente dia que a igreja seja uma, assim como ele e o Pai são um. E nada melhor do que esse tema, ou trazer essa palavra, vamos dizer assim, compaixão, para falar sobre esses desdobramentos que a igreja precisa estar sempre atenta dentro da perspectiva de reino de Deus. Se você quiser um pouquinho mais de detalhes sobre a palavra compaixão, eu convido você a ir lá no nosso canal no YouTube. O pastor Genilson deu uma explicação assim, bem plausível e trouxe grego, trouxe hebraico, trouxe um monte de várias informações, mas eu queria me apropriar da última informação que ele trouxe, que a compaixão, ela não é apenas um sentimento, mas ela é algo gerado de modo interno e é como se fosse algo gerado dentro do útero. E o que é que se gera no útero? Como está agora no útero de Raíssa? Vida. Então, cada vez que o Espírito Santo traz para nós eu vou usar a palavra sentimento, mas não é a palavra mais apropriada para compaixão. Mas quando o Espírito Santo gera dentro de nós, ele está gerando vida na gente, para gerar vida em outras pessoas. Então, não existe a possibilidade de se fazer algo por alguém e denominar de compaixão se não trouxer vida para quem está fazendo e a pessoa que recebeu. Não existe compaixão com segundas intenções. Não se existe compaixão com interesse próprio. Porque a compaixão, ela gera uma vida ou uma sobrevida no agente
da ação e aquele que vai receber. Então, qualquer coisa que for feita por alguém, mas que não traga para nós esse sentimento de que está se gerando algo dentro de mim que não existia e que o Espírito Santo foi lá e depositou e aquilo me trouxe uma sobrevida, pode ser qualquer coisa. E aí, mais uma vez, eu não quero pregar a mensagem de Gene, mas ele falou da diferença de simpatia, de empatia e de compaixão. Então, se aquilo não gera em nós um sentimento de transformar-se, ao nos prepararmos para realizar ou ir de encontro com alguém que precisa dessa compaixão gerada dentro de mim, estamos sentindo qualquer outra coisa, menos o sentimento da compaixão. Eu queria só usar um exemplo bem rapidinho. Quando você tem a oportunidade de alimentar alguém, quando aquilo é gerado com compaixão, você prepara o prato. Você não joga a comida dentro e entrega. Porque você quer entregar aquilo da maneira mais organizada, porque vai alimentar alguém. Agora, é claro, nas devidas proporções, não estou falando aqui no cenário de guerra, como na faixa de Gaza e em outros lugares, e que o povo está sedento, é aquele que quer comer de todo jeito, ou quer beber de todo jeito. Não estou falando disso, não. Mas ainda assim, aquilo que a gente vai entregar, a maneira que a gente entrega, denuncia o que está dentro da gente. Ou como pais e filhos, a maneira como a gente vai fazer algo para o filho que já é corriqueiro. E aí a gente é tendencioso a fazer aquilo com uma qualidade cada vez menor. Porque aquilo entrou no âmbito da rotina e a qualidade daquilo muitas vezes vai embora. Porque é um ato rotineiro. Perdeu a essência e o propósito da realização daquele ato. Então eu queria que a gente pensasse nessa perspectiva. Então, quando Genilson traz para a gente a mensagem da compaixão que une, então a igreja tem que se esforçar para se unir. O que é que me separa de algumas pessoas? Preciso eu me perguntar. Se há que existe em você um sentimento de, eita, para ficar perto de fulano é meio complicado. Mas de repente, para alguém, é complicado ficar perto de você também. E talvez tenha alguém se esforçando muito para estar perto de você. E você e eu estamos nos esforçando pouco para ficar perto de algumas pessoas. A gente tem que lembrar que Jesus já disse, se eu faço algo para alguém que já tem algo em comum comigo, qualquer pessoa faz isso. Mas o Filho de Deus, ele vai com a proposta de fazer o que ninguém quer fazer. Ele vai querer se unir com quem não quer se unir com ele. Sempre a proposta do reino de Deus é ir de encontro, não é se afastar, é transformar, não é gerar mais crise. Já falei isso aqui algumas vezes. No Antigo Testamento, quando o Espírito Santo entrava ou estava sobre a vida de alguém, era para colocar ordem no caos. E hoje é da mesma forma. A igreja ela ainda está presente no mundo porque existe um caos que Deus quer resolver. E Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, você que tem o Espírito Santo dentro de você, para resolver um caos em algum lugar, em algum ambiente.
Então, pensando sobre essa continuidade que Deus já pede para a gente nos unir, eu queria que a gente pensasse um pouco hoje sobre a compaixão que ensina. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Esse é um texto conhecido por muitas pessoas. Eu queria aqui só trazer uma informação, e essa informação que eu vou trazer não é para dizer que eu estudei não, tá, gente? É se você quiser buscar mais informação, porque talvez, de repente, algumas coisas que vão ser ditas aqui hoje à noite, talvez você vai dizer, eu nunca pensei sobre essa perspectiva, talvez eu nunca ouvi sobre isso. É um livro chamado As Parábolas de Lucas, da editora Vida Nova. O escritor é Kenneth Bailey. E eu estou trazendo essa informação exatamente por isso. Porque esse homem é um especialista em Oriente Médio, filho de missionários, que se propôs a entender mais a Bíblia em comunidade judaico-cristã, para entender melhor o que é que Jesus queria dizer com algumas coisas, ou talvez com o Novo Testamento todo, e ele foca nas parábolas que estão no Evangelho de Lucas. E a gente vai entender hoje que, na verdade, esse bom samaritano, como é conhecida essa parábola, na verdade é o próprio Jesus se anunciando através daquele ensinamento que algumas pessoas dizem que sugere, na verdade, que cada parábola contada por Jesus é algo que aconteceu posterior, que viria a acontecer. Mas isso não importa, se aconteceu ou deixou de acontecer. O que importa é o que Jesus está querendo ensinar dentro dessa perspectiva. E sem contar no seguinte, Jesus está falando para pessoas de um contexto. Então, cada palavra, cada expressão que Jesus vai utilizar dentro da parábola, ou das parábolas que ele trouxe, são elementos conhecidos pelos seus primeiros ouvintes. E hoje a gente vai ter aqui dois personagens existentes na história com I, para depois na história com E que Jesus vai contar. Que é um doutor da lei e Jesus. Então Jesus, ele primeiro oferece um ato de compaixão para aquele doutor da lei, e depois Jesus ensina ou sugere uma transformação interna daquele doutor da lei que não se satisfez com o ato de compaixão de Jesus, e Jesus ensina a ele como ter compaixão por uma outra via, contando uma história. E eu queria que você pudesse estar junto comigo e entender que a compaixão que ensina, ela é realizada com paciência. Por isso que eu disse no início, que se o sentimento de compaixão que nós temos, ou que dizemos ter, ele não carrega os atributos de Deus junto com a ação, é qualquer coisa, menos compaixão. Então a compaixão, ela é também exercida com paciência, porque Jesus aqui queria nada mais do que passar para aquele homem, porque tem que ter realmente paciência. Agora imagine você indo conversar com alguém que vai te questionar sobre alguma coisa, mas você já sabe a resposta que ele vai te dar. Que ele está sendo irônico com você, que ele está desprezando a sua presença, que ele quer puxar o seu tapete, uma pegadinha para você. É exatamente o relato do início dessa conversa, que depois é contada por Jesus uma parábola. E a gente vai entender o porquê que eu estou dizendo essas coisas aqui. Verso 25, para a gente entender que a compaixão de Jesus aqui, ela se iniciou com a paciência dele para com esse homem, doutor da lei, que sabia a Bíblia de capa a capa, Antigo Testamento, tá, gente? Sabia de Gênesis a Malaquias, tudinho ali decoradinho, bonitinho, mas lhe faltava uma coisa. Faltava ser visto nele
a palavra que ele ensinava e o jugo que ele colocava sobre as pessoas que nem ele conseguia suportar. E diz assim o texto: e eis que certo homem, aqui o Lucas não se refere ao nome da pessoa, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui ele está se referindo a Deuteronômio capítulo 6 e a Levítico capítulo 19, verso 18. Veja que veio no automático, nem titubeou. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. E por que eu disse que a compaixão, ela é primariamente aqui neste texto realizada com paciência? Veja que o texto inicia dizendo o seguinte: esse homem intérprete da lei, ele se levanta. E quando ele se levanta é porque Jesus estava passando por ele. E quando você se levanta na cultura judaica, para alguém que está passando próximo a você, isso diz respeito a você reconhecer a autoridade naquela pessoa, uma cortesia que você está fazendo para aquela pessoa, e o reconhecer que ela está no patamar elevado sobre você. Entretanto, há uma contradição no texto que diz: ele se levantou para fazer o quê? Para pôr Jesus à prova. Só que só Jesus sabia disso. Aquela cortesia era falsa, era um engano, era um ato de hipocrisia, que muitas vezes fazemos isso com as pessoas no automático, mas dentro de nós existe um sentimento que não é compatível com a ação que estamos oferecendo para aquela pessoa. E aquele homem se levanta num ato de cortesia e coloca Jesus à prova. Jesus já sabia disso. Jesus poderia passar direto. Jesus poderia ir embora. Mas precisamos lembrar que Jesus veio para os doentes. Ele não veio para as pessoas que se acham que estão sãs, saudáveis. E Jesus encontra ali uma oportunidade de transmitir compaixão para alguém que zombava e que estava diminuindo a figura dele. Porque após isso, ele diz: mestre. Sendo ele mestre, quando ele se refere a Jesus dessa forma, ele não está dizendo: eu reconheço o Senhor como mestre. Não. Você e eu estamos no mesmo patamar. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é essa pessoa que está por aí, curando, ensinando, trazendo transformação. Eu sou igual a você. Agora pense, você e eu, já tendo toda essa informação prévia, você pararia para ouvir uma pessoa dessa? Sabendo que na cara dura, ela iria ser irônica, se desfazer de você, dizer na sua cara que você não é o que as pessoas dizem que você é, o que as pessoas veem em você, reconhecem em você.
Mas Jesus parou. Jesus parou para ouvir o homem que, de cor, no verso 27, ele cita todas as prerrogativas, ou ele resume os 10 mandamentos em 2, assim como o próprio Jesus tinha feito em outra oportunidade. Porém, Jesus diz o seguinte para ele: vá, faça isto, e você viverá. Mas a melhor tradução aqui para este texto não é você viverá, mas é você continuará vivendo. Lembra da pergunta que ele fez? Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se você quer continuar vivendo, a resposta de Jesus para ele: na eternidade, faça isso. Se você conseguir amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a você mesmo, você continuará vivendo. Essa foi a resposta de Jesus. Só que, na verdade, é uma resposta que coloca um espelho diante daquele homem. E a gente vai ver na segunda parte da mensagem o porquê que eu estou dizendo isso. Porque ele vai se deparar com uma informação que talvez a gente não note, mas que Jesus, com muita paciência, com o sentimento de tentar dar uma sobrevida para aquele homem, responde com palavras que o fizeram pensar no que ele mesmo disse. Porque a continuidade da vida não depende apenas de um sentimento aqui, entre nós e Deus, mas é de um amar a Deus que esse Deus move o meu sentimento interno, transforma, traz vida para mim, e essa vida é gerada no outro, no próximo. É só desta maneira. Jesus já respondeu para ele. Só que ele não se contenta. E por que ele não se contenta? Porque o Espírito Santo trouxe luz ali e mostrou para aquele homem que este texto que ele mesmo citou com muita destreza não era real na sua própria vida. E aí a gente vai entender em segundo lugar que a compaixão que ensina, ela aponta para transformação. E por que para transformação? Porque o homem ensina, olha o que está escrito aí, mas ele. Quem citou o texto foi ele. Só que Jesus trouxe algo para ele, ó, você precisa fazer isso aí. Você saber, você ter isso decorado, está na sua cabeça isso, não muda nada na sua vida. Sua vida continua da mesma forma se o texto que você citou não sair pelos seus membros, não sair pela sua boca, não sair pelos seus olhos. E aí vem um confronto direto para aquele homem, ele diz o seguinte, mas ele querendo justificar-se. Por isso que eu disse para vocês que é como foi um espelho. Jesus falou muito legal, você respondeu muito bem. Agora, para você ir para essa vida eterna que você diz que, para herdar, perceba que ele não diz, como é que eu faço para ir para o céu? Não, como é que eu faço para herdar? Porque quem é herdeiro? Aquele que possui algo de alguém que já deixou para ele. Porque sendo ele judeu, tendo habitado na terra que Deus dá
para o seu povo após a saída do Egito, depois que o povo atravessa o Rio Jordão, esse homem achava que estar do outro lado do Jordão dava para ele o direito de estar na eternidade com o Pai. E aí Jesus fala para ele, ó, você se achar herdeiro, não quer dizer que você é. Você quer ser herdeiro? Faça essas coisas. E você continuará vivendo. E aí ele querendo justificar-se, ele pergunta o seguinte para Jesus: quem é o meu próximo? A autodenúncia. Eu amo a Deus, mas eu não sei quem é o meu próximo. E aí é quando Jesus sugere a transformação da vida daquele homem a partir desta história que ele vai começar a contar. E é uma história que carrega detalhes, coisas que só, como eu disse no início, só o judeu entenderia. Só um judeu, como aquele homem, só um judeu dentro do templo, um sacerdote, um levita, ou alguém que frequentava muito a sinagoga, muito bem instruído, iria entender. E Jesus sabia exatamente com quem ele estava lidando. E aí ele propõe essa história com vários elementos, que a gente agora vai poder desfrutar de cada elemento proposto por Jesus, para uma transformação que não apenas levaria este homem a viver eternamente, mas através desse homem, outras pessoas iriam conhecer o meio de se poder herdar a vida eterna, que tanto esse homem insiste em possuir. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Algumas versões vão dizer salteadores. Estes, depois de lhe tirar a roupa, isso tem algo, não é só tirar por tirar, ele está descaracterizando, porque um judeu, se você já viu The Chosen alguma vez, você vai ver que a roupa que o judeu usa, quando ele vai para um outro lugar, ela o caracteriza como judeu, a maneira de se vestir. Então, numa estrada de Jerusalém a Jericó, 27 quilômetros, passavam pessoas de algumas nações diferentes, com idiomas diferentes, que se vestiam de jeitos diferentes. E aí alguém agora estava, depois de ser roubado, espancado, a sua roupa é tirada. Então ele está descaracterizado. Para saber quem é aquela pessoa, para olhar para a sua face e ver se realmente ele era um judeu, precisava parar para ver quem era. De longe não podia ver. Tinha que chegar perto. Tinha que se envolver com a situação. E aí Jesus continua dizendo: estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, Jesus é muito bonzinho. Ele não diz, olha, propositalmente estava passando alguém ali, não. Por casualidade, de repente, uma informação aqui bem rápida: a estrada de Jerusalém a Jericó era basicamente uma reta. Então você conseguia visualizar quem estava lá na frente, e você lá na frente, se olhasse para trás, você conseguia ver que algumas pessoas podiam vir atrás de você. E você vai entender porque que eu estou dizendo isso, um pouco mais na frente. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Sacerdote, maior classe entre o povo judeu. Não só classe no que diz respeito à autoridade,
mas maior classe financeira. Por isso que no livro chamado A Mensagem Central do Novo Testamento, sugere que João foi viver no deserto. João Batista, filho de sacerdote, não quer viver como sacerdote, vai para o deserto, viver com roupas de pele de camelo, comer gafanhoto e beber mel, porque ele não aceitava isso. Ele não aceitava essa vida que os sacerdotes estavam vivendo. Ao invés de servir ao povo, roubava do que vinha do templo para poder se prevalecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque um sacerdote, imagina agora você, eu vou agora talvez avacalhar o sistema, mas não vai ser nada demais não. Imagine você agora, um deputado federal, ir andando de Recife, eu não vou nem falar muito longe, para Camaragibe. Você consegue visualizar isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Aqui para Camaragibe, eu duvido ele andando. Duvido que não seja em causa própria para ganhar voto. Ele vai de carro, que eu pago, que você paga, com combustível que eu pago e você paga. E com motorista que você e eu pagamos. Ele vai daqui para lá. Se ele for na Cobal, ele vai de carro. E esse sacerdote, ele não estava andando. Estava a cavalo. Nenhum sacerdote, não existe registro qualquer de sacerdote saindo de Jerusalém a Jericó a pé. Estava a cavalo. Ele tinha uma maneira, ele poderia parar, colocar aquele homem sobre o seu cavalo e levar adiante. Mas o texto diz o quê? Que ele passou de largo, de longe. Lembra que eu disse? O homem estava descaracterizado. Estava sem roupa. Não dava para saber se era judeu ou não. E sabe por que também eu estou dizendo isso? Porque para o judeu, só era próximo o judeu. Qualquer outra pessoa não era seu próximo. E aí o texto continua. Vamos lá. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Olha a diferença. E vendo, o levita já teve uma atitude diferente. Pelo menos ele deu uma paradinha assim, deu uma sacada, mas aí, da mesma forma, o levita vai embora. Passa também, escolhe ir embora. E nesta história, o natural era que Jesus agora usasse um outro elemento também judeu. Ele poderia dizer agora, aí um doutor da lei, um intérprete da lei, também passando, e aí Jesus agora avacalha, e diz, certo samaritano, que seguia o seu caminho, estava indo. E percebe que Jesus não dá intervalo entre um personagem e outro. Então se sugere que o samaritano viu o sacerdote passar de largo, o levita passar de largo, mas o samaritano, o odiado, o imundo, o traidor dos judeus, que adorava a Deus em outro lugar, não reconhecido como gente, que quando passava perto de um judeu, o judeu cuspia no chão. Que morava num lugar considerado amaldiçoado, porque o judeu ele preferia fazer um arrodeio, andar muito mais quilômetros do que passar por Samaria. Então esse imundo, considerado pelo intérprete da lei, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. O renegado, o excluído, aquele de quem nenhum judeu esperava absolutamente nada, é esse que se compadece. É ele que para. É ele que não quer saber de que nacionalidade, de onde esse homem veio, o que foi que ele fez, porque
uma das desculpas que é usada, ou que era usada, para um sacerdote e um levita também não parar, é que alguém naquela condição, daquele homem que estava semi-morto, era porque ele tinha cometido algum pecado hediondo, e Deus permitiu que ele estivesse naquela situação, e que se o sacerdote ou o levita tocasse naquele homem, se tornaria impuro. Mas o samaritano, sem tomar conhecimento de quem era, e de que para a religião tornaria-se impuro, ele para. E não só para, aproxima-se, fez curativos, algumas versões vai dizer que ele atou, ou colocou faixas sobre a ferida. Como eu disse no início e vou repetir, só um judeu, para poder entender o que Jesus estava trazendo aqui. Você já imaginou alguém assim ferido e você vai lá e enfaixa a pessoa? Sem nenhum tipo de procedimento, já vai enfaixando a pessoa? Entenda que Jesus está contando uma história para ensinar algo. Essa ação de colocar a atadura significava Deus dizer para aquela pessoa que estava ali, semi-morta: filho, eu cheguei. Estou cuidando de você. Estou presente. Estou do seu lado. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Alguns rejeitaram o meu chamado, mas alguém parou. Gerei o sentimento em alguém, essa pessoa parou. Eu estou aqui. Estou do seu lado. Porque não faz nenhum sentido o que vai vir depois. Perdão, está aqui ainda. Isso, ainda está aqui. O texto vai dizer que ele aplica óleo e vinho por cima da atadura. Como assim? E alguns até sugeriram, não, mas isso aqui são elementos que eram usados para limpar a ferida, mas estava com atadura. E judeu não usava óleo e vinho para limpar a ferida, mas usava no processo de cicatrização. Se você já teve alguém na sua casa com as cárias, óleo de girassol se é passado para cicatrizar, não é para limpar a ferida. E aquele homem derrama ao mesmo tempo. Este é um ato de adoração a Deus, um ato de libação. Porque Deus estava presente através dele, agora ele está dizendo para Deus: Deus, ó, eu também estou aqui me entregando a esse homem como um ato de oferta a Deus. Porque só se derramava vinho e óleo junto no momento do sacrifício no templo. Então esse homem não apenas oferece aquele homem como um sacrifício, mas ele se entrega como sacrifício. E por que que aquele homem, aquele samaritano se entrega como um sacrifício? Porque vai dizer que depois disso, acompanha o texto aí, para a gente não investir tanto tempo na leitura. Ele coloca aquele homem em cima do seu animal. E ele segue. E quando o texto diz o seu próprio animal, não é que ele possuía um animal que era dele, mas ele tinha outros animais do seu lado, dele também. Quando fala do próprio animal, era do animal que ele estava cavalgando, o seu animal de transporte. Então ele desce, coloca aquele homem sobre o seu animal, e é sugerido que ele estava ali no início ou no meio da estrada, e ele segue pelo menos um dia e uma noite com aquele homem, o observando, para saber se ele estava com vida. E carregando ainda outros animais, possivelmente com mercadorias para serem vendidas. E só que, nesses 27 quilômetros, não tinha hospedaria. Ele precisa chegar em Jericó. Agora imagine um samaritano, considerado ou não considerado como gente, chegando com um judeu.
dentro do seu campo inimigo. Em cima de um animal semi-morto. O que é que se sugere? Ele roubou o nosso irmão, bateu, tirou as roupas dele e agora está querendo dar um de bonzinho. Chegando aqui para colocar ele numa hospedaria. Por isso, o ato de derramar vinho e óleo. Pai, eu me entrego. Eu prefiro morrer chegando em Jericó, mas eu quero salvar esse homem. Eu dou a minha vida por ele. Eu me entrego como sacrifício por ele. E quero dar a minha vida por ele. É a minha vida pela dele. Eu não vou deixar ele ali no chão. Então, após isso, aquele homem deixa 2 denários naquele lugar e diz: olha, se você gastar mais coisas com ele, na volta, eu pago. A gente pensa que aquilo é só um ato de confiança do dono da estalagem com aquele homem. Na verdade, aquilo significava o seguinte: quando um judeu fazia algo por outro judeu, dava dinheiro, emprestava, tratava daquela pessoa, aquele dinheiro era devolvido. Mas aquele homem era um samaritano. Ele tinha certeza de que ele não receberia nada. De que tudo aquilo era oferta. Suave, agradável, diante de Deus. Lembra do óleo, do vinho? Pai, não só a minha vida é tua, mas tudo que é meu é do Senhor. E eu estou devolvendo em favor desse homem semi-morto. Estou colocando diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor colocou para mim. Tudo aquilo que o Senhor me confiou. A minha vida estou colocando em risco. Andando por uma estrada perigosa. Estrada essa tão perigosa que existem registros de roubo. E registros de pessoas importantes passando por essa cidade no ano de 1821 e 1857. Quase, ou seja, 1800 anos depois, ainda era um lugar hostil para se passar. Mas ele estava disposto a arriscar a sua própria vida. Porque Jesus queria, contando isso, sugerir uma transformação de vida naquele homem que só queria herdar a vida eterna, mas não sabia quem era o seu próximo. E aí Jesus pergunta para ele: qual desses lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E percebe que o intérprete da lei nem diz que foi o samaritano. Ele responde o que usou de misericórdia para com ele. Ele não consegue nem proferir a palavra samaritano. E Jesus diz: vá e faça o mesmo. Então Jesus hoje nos ensina o seguinte: se somos capazes de entregar tudo aquilo que está nas nossas mãos em favor de alguém que se declara o nosso inimigo, a vida eterna já está dentro de nós. Jesus, ele vem para elevar um padrão de tal forma que, se você consegue fazer isso por um inimigo, consegue fazer por qualquer pessoa. E foi isso que Jesus fez comigo e com você. Jesus se entregou como oferta suave, agradável a Deus, pela minha vida, pela sua vida. Nós que estávamos machucados, com muitas feridas, feitas ao longo da nossa vida, por muitas pessoas. Alguns talvez desenganados, outros sem perspectiva de vida nenhuma. E Jesus veio, nos levantou,
colocou sobre o seu animal, nos levou para a hospedaria de Deus, e lá Deus usa outros irmãos do reino para cuidar de mim e para cuidar de você. E se nós entendemos isso, essa mensagem de hoje à noite, vá e faça o mesmo. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. E para a nossa aplicação, encerrando o nosso tempo hoje, é que a compaixão que ensina é aquela que se demonstra com qualquer pessoa que se encontra em necessidade, mesmo sendo ela um inimigo. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor, mais uma vez, se revelar no nosso meio, e mais uma vez a Tua compaixão nos alcançar. Obrigado porque o Senhor, Deus, levanta pessoas improváveis, em muitas situações, com um objetivo de nos mostrar que o Senhor está presente. Mas aquele samaritano, Pai, com certeza, se essa história de fato existiu, ele já te conhecia, ele já entendia a mensagem que o Senhor tinha dito para aquela mulher samaritana. Não é aqui, não é no templo, não é em nenhum monte, mas o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele completa dizendo: e vai chegar a hora, mas já chegou, e essa hora também se chama hoje, aqui, neste espaço que estamos reunidos. Já chegou a hora que o Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E que o Senhor encontre hoje no nosso coração este espírito de adorador que se entrega por qualquer pessoa, mesmo que ela seja ou se declare o nosso inimigo. É assim que nós te oramos, Pai, para que a compaixão que une nos transforme na compaixão que ensina. Em nome de Jesus. Amém.